Hoje, o relato que eu vim trazer para vocês é diferente de tudo que já passou por aqui. Alguns dizem que é apenas folclore, outros juram que é invenção de gente do interior. Mas eu conheci uma senhora e ela viveu isso na pele. No interior de Mato Grosso, existe uma mulher muito conhecida na região como Dona Maria. Uma senhora simples, de fala calma, mas que carrega nos olhos um medo antigo, daqueles que o tempo não consegue apagar. Hoje, eu vou contar um dos relatos mais perturbadores que ela já me confidenciou. Então, se você gosta de histórias de lendas, terror sobrenatural e relatos que parecem impossíveis, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque essa história não termina como você imagina. Meu nome é Vó Maria, mais conhecida como a Benzedeira, e essa história aconteceu há 32 anos, para ser mais exata, no mês de janeiro de 94. Naquela época, nossa cidade era pequena, daquelas em que todo mundo se conhece pelo nome e pelo sobrenome, e qualquer coisa diferente vira assunto na semana inteira. Foi numa tarde quente, daquelas que o sol parece grudar na pele, que uma mulher se mudou para ir da casa da frente da minha rua. O nome dela era Ana. Desde o primeiro dia, algo nela me chamou a atenção. Ela era fechada, falava pouco, quase nunca olhava nos olhos, não tinha marido, não tinha filhos, morava completamente sozinha. Mesmo assim, eu tentei ser simpática. Levei um café, puxei conversa, mas Ana sempre respondia com frases curtas, como se quisesse encerrar o assunto o mais rápido possível. Com o passar dos dias, percebi algo estranho. Todas as noites, sem exceção, Ana saía de casa depois que escurecia. Nunca dizia para onde ia e sempre voltava por volta da 00:30. Nesse horário, eu já estava deitada, mas nunca dormindo de verdade, porque todas as noites, exatamente no mesmo horário, os cachorros começavam a latir desesperados. Um latido diferente. Não era aviso, era medo. E junto com os latidos, eu ouvia algo que me gelava o sangue. O som de cascos batendo forte no chão, como se um cavalo passasse correndo bem na frente da minha casa. O mais estranho é que quando o dia amanhecia, não havia cavalo nenhum. Nenhuma marca no chão, nenhum rastro, nada. Naquela época, isso até poderia parecer normal. A cidade era pequena, só a minha rua tinha asfalto. Existiam poucas casas, uma escola e uma creche. Era comum ver gente andando de cavalo, charrete ou carroça. Mas algo começou a mudar. Comentários começaram a circular pelo bairro. Sussurros ditos em voz baixa. Gente que parava de falar quando alguém se aproximava. Algumas pessoas diziam ter visto algo estranho correndo pelas ruas durante a madrugada. Tem corpo de cavalo, mas não é um cavalo normal, porque, segundo os relatos, não dava para ver a cabeça. Alguns juravam que era apenas a escuridão enganando os olhos. Outros diziam que era invenção de quem gosta de espalhar medo. Mas o problema é que os relatos eram sempre parecidos demais. E todos aconteciam no mesmo horário, na mesma rua, perto da casa de Ana. E foi aí que eu comecei a perceber que talvez aquilo não fosse apenas uma lenda. Depois que esses comentários começaram a surgir, eu passei a prestar atenção em cada detalhe. No jeito que Ana andava, no horário que ela saía, no silêncio pesado que parecia envolver a casa dela. E foi numa noite de quinta-feira que algo aconteceu pela primeira vez diante dos meus olhos. Já passava da 00:30 quando ouvi o portão da casa dela ranger. Levantei devagar da cama e espreitei pela fresta da janela, com o coração batendo forte demais para o meu peito. A rua estava quase completamente escura. Só a luz amarela do poste iluminava
um pedaço da calçada. Vi Ana sair. Ela vestia um vestido escuro, longo, e caminhava com a cabeça baixa, como se carregasse um peso invisível nas costas. Quando ela chegou perto do poste, eu tive a estranha sensação de que o ar ficou mais pesado. Os cachorros começaram a latir na mesma hora. Não foi um latido comum. Foi um desespero coletivo, como se todos sentissem a mesma ameaça. Então, aconteceu algo que até hoje me dá calafrios. Ana parou no meio da rua, olhou lentamente para os lados e tirou os sapatos. Colocou-os no chão, alinhados, com um cuidado quase ritualístico. Naquele instante, um vento frio atravessou a rua, apagando o sóste por alguns segundos. E quando a luz voltou, Ana não estava mais de pé. No lugar onde ela estava, havia algo abaixado, grande demais para ser um ser humano. Ouvi novamente o som dos cascos, dessa vez muito mais forte, muito mais perto. Meu corpo inteiro travou. Eu não consegui gritar, não consegui correr. A única coisa que consegui fazer foi fechar a cortina com força e me jogar no chão, enquanto um cheiro forte de enxofre invadia minha casa. Naquela noite, eu entendi uma coisa: o que rondava a nossa rua não surgia do nada. Ele morava ali e tinha um nome. Enfim, a sexta-feira chegou. Naquele dia, a cidade inteira parecia inquieta. Ia acontecer um baile na escola. Coisa simples, mas que para nós era o evento do mês. Como não havia salão de festas, a própria prefeitura organizava tudo ali mesmo, no pátio da escola. E confesso, eu decidi ir. O assunto corria solto entre as mesas, nos cantos, nos cochichos, o tal animal que estava aparecendo nas madrugadas. Ninguém falava muito alto. Era como se, só de comentar, algo pudesse escutar. Foi então que avistei 2 casais amigos meus, seu Zé e a esposa dele, Dona Lourdes, seu Dito e a mulher, Dona Célia. Fui até eles para cumprimentar, e bastou sentar na mesa para sentir o clima pesado. Eles estavam falando justamente do bicho. Seu Zé falou em voz baixa, olhando ao redor antes de continuar. Disse que ele e seu Dito tinham trazido cordas grossas, daquelas usadas para laçar boi no pasto. Se aparecer hoje, a gente pega. Naquele instante, senti um arrepio estranho. Não era coragem o que eu via nos olhos deles. Era curiosidade misturada com um desafio. A festa seguiu. Música alta, risadas forçadas, mas ninguém parecia realmente tranquilo. Por volta das 11 da noite, algo mudou. Eu vi Ana, ela estava dançando no meio do salão. E aquilo não parecia normal. Ana nunca foi de conversa, muito menos de dança. Mas ali naquela noite, ela rodava sem parar. Ria alto, largava um parceiro e puxava outro pela mão. O vestido girava rápido demais. Os pés quase não tocavam o chão. Era como se aquela mulher não fosse a mesma que morava sozinha na casa da frente da minha rua. Era como se outra coisa estivesse usando o corpo dela. E em um breve momento, enquanto girava, Ana virou o rosto na minha direção. Nossos olhos se encontraram e eu tive certeza de uma coisa: ela não estava ali para dançar. Ela estava ali porque aquela noite já estava marcada para acontecer algo que ninguém conseguiria impedir. Eu respirei fundo e criei coragem. Faltavam 15 minutos para meia-noite quando me aproximei de Ana no meio do baile. Toquei no braço dela e tentei sorrir, mas antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ela se inclinou e falou, quase num sussurro: "Eu preciso ir." Aquilo me gelou. Tentei puxar conversa, inventar qualquer assunto. Mas Ana já caminhava rápido em direção à saída. Sem pensar, eu fui atrás. Quando alcançamos a rua, o som da música ficou distante, abafado, como se o mundo tivesse ficado para trás. O céu estava estranho, sem estrelas. Foi então
que segurei o braço dela. Ana, espera, ainda tá cedo. Ela parou, virou devagar e naquele instante eu soube que tinha cometido o maior erro da minha vida. Os olhos dela já não eram humanos. Brilhavam como brasas de fogo vivo, pulsando no escuro. E quando ela falou, não era mais a voz dela, era uma voz grossa, masculina, arranhada. Eu preciso ir, não me impeça. Soltei o braço dela num reflexo de puro medo. Ana começou a descer a rua e os cachorros das casas ao redor começaram a rosnar, um som baixo, ameaçador. A cada passo, ela acelerava mais. Então, o relógio da igreja bateu. 00:30. Ana parou no meio da rua. Sem pressa alguma, tirou os sapatos e os alinhou no asfalto, exatamente como eu já tinha visto antes. Naquele instante, os cachorros enlouqueceram. Latidos desesperados, choros, uivos. Ana então fez algo que jamais vou esquecer. Ela assoviou. Um assovio fino, agudo, que ecoou longe demais para ser humano. Depois, estalou os dedos e correu. Mas não correu como uma pessoa. A cada batida dos pés no asfalto, faíscas saltavam como se o chão estivesse sendo queimado. O corpo dela começou a se contorcer. Os ossos estalavam alto demais. A coluna se arqueou de um jeito impossível. A pele rasgava enquanto se transformava. Diante dos meus olhos, o que era mulher deixou de ser. E eu entendi, tarde demais, que as histórias do povo não eram lendas. E que naquela noite eu estava assistindo ao nascimento do inferno. Bem na minha rua, no mesmo instante em que a transformação terminou, as luzes do bairro começaram a piscar, uma por uma, até que tudo ficou na penumbra. A música do baile parou de repente, como se alguém tivesse arrancado o som da tomada. O silêncio que caiu sobre a escola foi pesado demais. Ninguém precisava dizer nada. Todos sabiam. É o bicho. Tá na rua. Foi então que eu vi. Seu Zé e seu Dito, cada um montado em seu cavalo, surgiram correndo pela estrada de terra atrás da escola. Os dois seguravam as cordas enroladas no braço. Eu estava paralisada. Não conseguia gritar. Não conseguia chorar. Seu Zé puxou o cavalo perto de mim e gritou: Maria, você viu para onde o bicho foi? Eu não consegui falar. Só levantei o braço, apontando com o dedo trêmulo na direção por onde Ana tinha corrido. Os dois se entreolharam e desceram em disparada. Os cascos dos cavalos batiam forte no chão, levantando poeira e faísca. A escuridão parecia engolir os três. Minutos depois, que pareceram horas, ouvi gritos. Depois, um relincho desesperado. Mais tarde, seu Zé me contou o que viu. Disse que quando eles finalmente alcançaram o animal, não restava mais dúvida, era realmente uma mula. Mas só quando ele lançou a corda, num reflexo treinado de quem passou a vida no pasto, é que percebeu o detalhe que quase fez seu coração parar. Aquela mula não tinha cabeça. No mesmo instante, os cavalos empinaram num pavor absurdo, deram um pinote violento e jogaram seu Zé e seu Dito no chão. Os animais fugiram em disparada, sumindo na escuridão da estrada. Eles ficaram ali, caídos, desarmados, sem corda, sem cavalo. Então ouviram o som dos cascos. A coisa veio em direção a eles. As patas pegavam fogo a cada passo. O corpo era coberto por um pelo negro, tão escuro que parecia sugar a luz ao redor. E ali, a poucos metros, onde deveria haver um rosto, não havia nada. Só fogo, só ódio, só condenação. E naquele momento, seu Zé teve a certeza de uma coisa: aquela criatura não estava fugindo. Ela estava caçando. Segundo seu Zé, o tempo pareceu parar. A mula sem cabeça ficou ali, parada diante deles, o fogo das patas queimando o chão,
o ar quente fazendo o peito doer ao respirar. Seu dito tentou se levantar, mas quando apoiou a mão no chão, sentiu a terra ferver como brasa viva. Foi então que a criatura fez algo inesperado. Ela não atacou. Em vez disso, começou a girar em círculos ao redor dos dois, raspando os cascos no chão, fazendo faíscas subirem como fogos de artifício do inferno. E então veio o som. Um grito não vinha da boca, porque não havia boca. O som parecia sair do próprio corpo da criatura. Um grito de dor, de raiva, de desespero. Seu Zé jurou que no meio daquele barulho ensurdecedor, ele ouviu palavras. Uma voz feminina misturada com o som do fogo dizendo: "Não era para você ver?" A criatura então empinou, bateu os cascos no chão com violência e disparou em direção ao mato fechado, sumindo na escuridão como se nunca tivesse existido. Quando o socorro chegou, seu Zé e seu dito estavam em choque. O chão onde a mula passou ficou queimado, marcado com cascos fundos demais para qualquer animal comum. Na manhã seguinte, a cidade inteira comentava. Mas o que mais me perturbou foi o que aconteceu depois. A casa de Ana estava aberta. Entrei com cuidado, acompanhada de Dona Lourdes e Dona Célia. Lá dentro tudo estava normal demais. Cama arrumada, fogão limpo, mas sobre a mesa havia algo que fez minhas pernas falharem. Um lenço antigo, queimado nas bordas. Era o mesmo lenço que Ana usava, sempre preso ao pescoço, e embaixo dele um bilhete escrito à mão, com apenas uma frase: "Toda sexta-feira o fogo cobra." Naquele momento, algo começou a se encaixar na minha cabeça. Lembrei das histórias antigas, das promessas proibidas, dos pecados escondidos que o povo fingia esquecer. E percebi que Ana não era a única daquela cidade que carregava uma culpa antiga e que talvez a mula sem cabeça não estivesse ali por acaso. Ela estava cumprindo um castigo e o pior, o castigo ainda não tinha terminado. Depois daquela noite, a cidade nunca mais foi a mesma. Seu Zé e seu dito nunca mais montaram a cavalo. Dona Lourdes dizia que o marido acordava gritando, sentindo cheiro de fumaça dentro do quarto. Dona Célia contou que seu dito passou a lavar as mãos várias vezes por dia, como se tentasse tirar algo que só ele via. E Ana desapareceu. A polícia veio. Procuraram no mato, nos rios, nas estradas. Não encontraram corpo, não encontraram rastro. Oficialmente, ela apenas foi embora. Mas ninguém acreditou nisso. As sextas-feiras passaram a ser dias silenciosos. As pessoas fechavam as portas mais cedo. Ninguém mais ficava na rua depois da meia-noite. Até que, algumas semanas depois, algo aconteceu comigo. Numa madrugada abafada, acordei com um cheiro de enxofre dentro do quarto. O mesmo cheiro daquela noite. Levantei tremendo e fui até a janela. A rua estava vazia, mas no meio do asfalto havia 2 sapatos alinhados. Meu coração quase parou. Desci devagar, rezando baixinho. Quando cheguei perto, vi que não eram de Ana, e foi aí que eu entendi tudo, porque aqueles sapatos eram meus. Antes que eu pudesse gritar, ouvi uma voz atrás de mim. "Agora você sabe." Me virei, e ali estava Ana, ou o que restava dela, o corpo humano, mas os olhos ainda em brasa, a voz misturada, como se mais de uma falasse ao mesmo tempo. Ela me contou a verdade. Décadas atrás, aquela cidade foi erguida em cima de um acordo antigo. Promessas quebradas, padres que pecaram, homens casados que fizeram votos proibidos. E toda vez que o pecado se repetia, o castigo precisava de um corpo. Ana não escolheu ser a mula sem cabeça. Ela foi escolhida, e quando alguém descobre a verdade, quando alguém vê demais, o fardo passa adiante. Ela deu um passo para trás e sorriu.
pela primeira vez como humana. Agora é com você, Maria. O vento soprou forte, as luzes piscaram, e quando dei por mim, estava sozinha na rua. Desde então, toda sexta-feira, à meia-noite em ponto, eu sinto meu corpo queimar por dentro. Meus pés doem, minha respiração fica pesada, e o fogo tenta sair. É por isso que hoje eu conto essa história, porque o castigo não termina, ele só muda de rosto. E se você ouvir cascos na rua, sentir cheiro de enxofre ou ver sapatos alinhados no asfalto, não tente olhar, porque a mula sem cabeça nunca anda sozinha e agora ela tem um novo nome, o meu.